Seu pai é o pico do poder marcial atual. Sua mãe também é o pico das 8 restrições na dança marcial. Mas eles morrerão no futuro por sua causa. Apenas porque o original era um fracasso. Você ainda é um jovem inútil que não consegue se sustentar. Depois que você, com um truque especial, entrou no corpo dele, jurou que iria impedir que tudo isso acontecesse. Neste momento, dentro da mansão Yi, sua mãe, Liu Huoyan, acabou de voltar das negociações na cidade demoníaca. E o sistema de repente se lembrou. Publicou a missão de reviver Liu Huoyan. Recompensa da missão, Corpo Espiritual Supremo. Você se perguntou se o sistema havia cometido um erro novamente. Embora o sistema tenha chegado 40 anos antes. Mas minha mãe ainda não morreu, certo? Mas você não pode se preocupar tanto com isso. No futuro, ela morrerá para te proteger. Hoje, você definitivamente não deixará a tragédia se repetir. Sua mãe se aproximou feliz assim que te viu. No entanto, você também voltou. No entanto, quando ele te encontrou pela primeira vez, o rosto dele mudou repentinamente. Este guerreiro do pico das 8 restrições percebeu de repente. Dentro de você, uma força começou a fluir. Uma força imensa, inimaginável. O que o surpreendeu ainda mais foi aquela intensa frieza. Até ele ficou alarmado. Este é o verdadeiro talento do meu filho? Nesse momento, o alerta do sistema ecoou na sua mente. Missão concluída. Parabéns, anfitrião, você adquiriu o corpo espiritual supremo. Seu corpo se tornou um mundo espiritual próprio. Controlar a energia espiritual como um mestre. Você estava chocado que a missão era tão simples. O sistema completou essa missão de forma muito casual. Em seguida, seu corpo começou a brilhar em um padrão. Um estrondo como a criação do mundo ecoou dentro de você. Nas profundezas do seu Dantian, um pequeno mundo caótico estava se formando. A energia impura afundava. O hidrogênio subia. Incontáveis energias espirituais fluíam como rios voltando ao mar. Você sente claramente. Seus tipos de cigarras até voam ativamente para dentro. Neste momento, Liu Huoyan apertou sua bochecha. Meu filho está realmente ficando cada vez mais bonito. Ouvi dizer que seu pai usou o truque especial do vento e da neve em você. Pelo menos ele ainda tem um pouco de consciência neste momento. Yuantian se levantou e disse, vocês duas podem conversar primeiro. Eu tenho algo a resolver. Após ele sair, a expressão de Liu Huoyan de repente se tornou séria. Você se saiu muito bem desta vez. Não é à toa que você é meu filho, Liu Huoyan. Você apenas sorriu levemente. Mas na sua mente, a vida lendária de sua mãe passou rapidamente. Aos 25 anos, ela suprimiu a cidade demoníaca. Aos 30 anos, ela alcançou o pico das 8 restrições. Estava a apenas um passo do pico do poder marcial. Mas se casou com seu pai no auge. Mesmo assim, ela se contentou em ficar nos bastidores. Ele ainda é aquele que faz todos temerem. O temido genro glacial. De repente, Gao Yang do clã Gao veio visitar. Uma voz de Tio Yi ecoou repentinamente do lado de fora da porta. Você e Liu Huoyan ficaram surpresos ao mesmo tempo que a família Gao. Na entrada da casa dos Yi, um jovem vestido de preto estava de pé com as mãos cruzadas. Atrás dele, 2 acompanhantes tinham uma presença muito forte. Ele é da mesma elite dos 4 grandes famílias. A segunda jovem da família Gao, Gao Yang. Neste momento, um brilho de anseio passou pelos olhos de Gao Yang. Naquela noite chuvosa de 10 anos atrás, ele testemunhou pessoalmente Yuantian derrotar seu pai, que era conhecido como o pai invencível da espada sagrada. Naquele momento, Yuantian se tornou o objetivo de sua vida. Quanto a você, aos olhos dele, você não passa de um lixo que não consegue se levantar. Em seguida, você e Liu Huoyan saíram juntos de Liu Li. Gao Yang imediatamente fez uma reverência respeitosa. Liu Huoyan falou suavemente, pequeno Yang, o que você está fazendo aqui de repente? Estou passando pela cidade imperial. Vim especialmente para visitar. O tio Ye não está aqui? Liu Huoyan respondeu, o tio Ye saiu há pouco. Isso é realmente uma pena. Mas ver Liu Li também é um alívio, haha. Vamos falar primeiro. Em seguida, Liu Huoyan entrou na casa dos Ye com Gao Yi e os outros. No entanto, Gao Yang parecia não te ver. Ele passou direto ao seu lado. Seus olhos se estreitaram. Mas você não disse nada. Dentro do salão, Gao Yi apresentou uma caixa de alerta com as 2 mãos. Liu Yi, esta é a entrada para o inferno da alma que trouxe do reino de Jinian. É um presente especial para você, tio Rei. Liu Huoyan sorriu gentilmente. Gao Yi é atencioso. Enquanto os dois conversavam, Gao Yang manteve sua compostura. Mas essa intenção deliberada, essa completa indiferença em relação a você era extremamente evidente. Aos olhos dele, os fracos não merecem atenção. Lixo é lixo, afinal. Nesse momento, Liu Huoyan perguntou casualmente como estava seu pai ultimamente. Meu pai está em um retiro e parece ter novas percepções.
Gao Ying levantou levemente o canto da boca. O estilo mudou de repente. Como filho do pai, é assim que deve ser. No entanto, algumas pessoas também deveriam pensar sobre quem é seu pai. Não faça seu pai passar vergonha. Assim que essas palavras foram ditas, as duas pessoas atrás dele ficaram chocadas. Olharam para você. Essa fala foi muito direta. Um olhar frio passou pelos olhos de Liu Huoyan, mas desapareceu instantaneamente. Ele se levantou lentamente, mas vocês jovens continuem a conversar. Em seguida, ele te lançou um olhar. Você sorriu e acenou com a cabeça. Está bem, mãe. Com a partida de Liu Huoyan, a atmosfera no salão de repente ficou tensa. Tio Yang, tio Li, fiquem aqui por enquanto. Eu quero dar uma olhada ao redor. Gao Ying falou de forma indiferente. Depois de falar, ele se levantou e parou. Sua voz indiferente não era alta, mas soou como um trovão. Eu deixei você ir? Um olhar de surpresa passou pelos olhos de Gao Ying. Você está falando de mim? Você riu desdenhosamente e disse. Como assim? O jovem do clã Gao não escuta bem. Gao Yang não esperava que você, um ex-inútil, tivesse a audácia de falar assim com ele. Após alguns segundos de silêncio, ele de repente falou, na verdade, eu até te invejo. Entre as 4 grandes famílias, a sua, a família Ye, é a mais forte. A minha família, a família Gao, é a mais fraca. Eu tenho 7 irmãos e irmãs. E você é filho único. Os olhos de Gao Ying se estreitaram instantaneamente. Mais importante ainda, seu pai é Ye Yuantian. Para ser sincero, você conseguir ser tão inútil assim é uma habilidade. Ser chamado de inútil é até um elogio para você. Uma onda de significado repentinamente varreu o salão. Seus olhos se estreitaram. Ouvi dizer que seu pai passou a vida inteira buscando ver você, e achou que até ver você seria uma perda de tempo. Ou será que seu pai não se importa nem um pouco com você, seu filho? O rosto de Gao Yang instantaneamente ficou sombrio como água. Ele queria brigar, e sua energia explosivamente se manifestou. A pressão de um nível 3 final se aproximou de você como a lua sobre a montanha. Eu te digo, eu já estou no nível 3 final, e vou te dar uma mão. A vitória e a derrota são 91-9, eu quero ser chamado de bom. Você ainda não é digno. Não digno? Você sorriu de repente. Aqui é a casa da família Ye. Eu sou o herdeiro da família Ye. Você diz que eu não sou digno? Um raio ofuscante de repente explodiu em suas mãos. Gao Ying nem teve tempo de reagir. Ele foi abalado por uma força de trovão furiosa. Foi empurrado para trás várias vezes. O que? As duas pessoas atrás dele ficaram instantaneamente aterrorizadas. O herdeiro deles está no estágio 3 final. Ele foi surpreendentemente empurrado para trás por você, que está no estágio 2, com um único golpe. Nos olhos de Gao Yang, finalmente apareceu uma surpresa sem precedentes. Ele realmente se feriu. O rosto de Gao Yang instantaneamente escureceu. Não esperava que você tivesse progredido, mas a provocação foi algo que você buscou. Suas palavras frias o interromperam diretamente. Foi você quem procurou isso. Sua voz ecoou no salão. Um que nem mesmo pode ver seu próprio pai. Esse sujeito várias vezes. Também quer me provocar. Você nem terá uma chance de 110 mil. A partir de hoje, eu farei com que você me respeite como a um deus. Respeitá-lo como a um deus. A primeira reação de Gao Ying ao ouvir isso foi rir. A única pessoa que ele respeita nesta vida é Ye Yuantian. E você, que depende da fama do seu pai. Um inútil que abusa do poder. Você também se acha digno? Nesse momento, o alerta do sistema soou. Jin. Gao Yang, que um dia te desprezou, agora se tornou um semideus das artes marciais. Agora você precisa provar a ele que você definitivamente não é o inútil de antes. Tarefa publicada. Derrote Gao Yang. Recompensa da missão. Palácio do Ouro de nível divino 5G. O canto da sua boca se levantou instantaneamente. Essa missão chegou na hora certa. Os dois acompanhantes de Ye, ao ver a situação, perceberam que era ruim. Apressaram-se a dizer, nosso jovem mestre estava apenas brincando. Sobre o que aconteceu hoje, Kalese. Sua voz era fria e cortante. O que vocês são? Vocês têm algum direito de se meter nos meus assuntos? Eu já queria fazer isso com Gao Yang. Agora a missão chegou. Como isso poderia acabar assim? As expressões dos dois acompanhantes instantaneamente ficaram pálidas. Eles realmente queriam impedir o conflito. Mas você não deu a eles nenhuma consideração. Hehehe, Gao Yang soltou uma risada fria. Não espere até que Yan Liu comece a chorar. Socorro. Antes que suas palavras terminassem, ele de repente veio correndo em sua direção. A energia espiritual de nível 3 em estágio final explodiu completamente. Sua mão direita se transformou em uma poderosa lâmina de luz. Cortar diretamente no seu rosto. O golpe da mão que destrói o vazio do arma do mundo Xuan. Ele poderia cortar a cabeça de uma besta feroz de nível 3. No entanto, sua figura de repente desapareceu do lugar.
Gao Yang ficou surpreso. Ele ainda não havia reagido. Sua voz clara soou ao lado de sua orelha. Você estava confiante em seu punho. O que? HMPH. Uma distância inimaginável. Bateu com força nas costas de Gao Yang. Ele foi lançado para longe instantaneamente. O avião colidiu pesadamente contra a parede. A parede inteira se despedaçou com um estrondo. Gao Yang cuspiu de repente um bocado de sangue. Seus olhos estavam cheios de incredulidade. Como isso é possível? Essa força física é simplesmente sobre-humana. No meio da fumaça e poeira, você saiu lentamente. A cada passo que dava, o chão se cobria de rachaduras como teias de aranha. Você inclinou a cabeça e olhou para aquele golpe que ele deu. Você pretende me fazer cócegas? As palavras da criança ainda não tinham terminado. Já havia se lançado instantaneamente em direção a Gao Yang. Em um momento de desespero, Gao Yang liberou sua energia espiritual em um surto. Ele rapidamente ergueu uma barreira de energia espiritual. Ele conseguiu bloquear seu ataque violento com esforço. Ele estava prestes a soltar um suspiro de alívio. No segundo seguinte, a barreira começou a rachar. Mas ele rapidamente reagiu. Com um olhar sombrio, ele fixou os olhos em você, Ye-Han. Embora seu corpo seja forte, mas sua compreensão e uso da energia espiritual não se comparam aos meus 110.000. Você está certo disso? De repente, a energia espiritual de todo o salão entrou em erupção. Gao Yang percebeu com terror a energia espiritual dentro de si. A loucura incontrolável realmente transbordou. Como isso é possível? A energia espiritual é a base da modificação. Como poderia ser roubada por outros? Impossível. A voz de Gao Yang está tremendo. Como você conseguiu isso? Você apenas inclinou a cabeça. Um leve sorriso. Você olhou como se fosse algo natural. Tão simples quanto beber água. Você não consegue. Neste momento, Gao Yang ficou completamente feroz. Essa é a parte aterrorizante do corpo espiritual supremo. O céu e a terra são a moradia. A criação é o palácio. O Yin e o Yang são divinos. Todas as coisas são espirituais. Toda a energia espiritual está à sua disposição. Você observa. Você diz calmamente, está bem. O tempo de aquecimento do jovem Gao chega ao fim. Gao Yang ainda não se recuperou do choque. Você continua, ouça sua canção de ninar. No próximo instante, o poder do frio extremo dentro de você explode instantaneamente. Gao Yang descobre com terror que sua energia espiritual ao redor do corpo foi congelada. Ele levantou a cabeça com dificuldade. Apenas vi que seu corpo estava coberto por escamas de dragão geladas. Atrás, uma enorme serpente de gelo começou a se manifestar vagamente. Após a erupção, a serpente de gelo soltou um uivo para o céu. A temperatura de toda a residência noturna caiu repentinamente. O jovem do clã Gao, com seu talento colossal, entrou em colapso, mas isso era impossível. Somente um forte de nível 4 poderia oferecer suas habilidades especiais como uma homenagem. Mas você, esse inútil, conseguiu fazer isso. Em seguida, a serpente de gelo desferiu um golpe. Gao Yang instantaneamente sentiu como se seu corpo estivesse sendo desmantelado. Ele foi violentamente lançado para o ar. O poder do frio extremo invadiu seu corpo. Isso fez com que ele não conseguisse evitar cuspir mais sangue. Gao Yang tentou fugir, mas a serpente de gelo parecia ter rastreado seu cheiro. Ela o perseguiu loucamente por trás. Droga! De repente, a cena diante de Gao Yang distorceu-se repentinamente. Tudo no salão da família Ye desapareceu em um instante, dando lugar a uma vasta e fria planície de gelo. Uma tempestade de frio extremo varreu tudo. Até o vapor da respiração foi congelado instantaneamente. A voz de Gao Yang no domínio das habilidades divinas tremia. Este era um nível de talento que ele mesmo não conseguiria dominar. Ele realmente conseguiu. Gao Yang não conseguia aceitar o que estava diante dele. Ye-Han, saia daqui! Ele se virou freneticamente para todos os lados. Explosões ecoaram ao redor. Mas na tempestade de neve, apenas seus próprios xingamentos zombavam de sua impotência. Ele não conseguia acreditar por que isso estava acontecendo. De repente, o chão começou a tremer violentamente. Gao Yang olhou para baixo com medo. Ele viu que sob a camada de gelo, uma enorme sombra estava se aproximando rapidamente. Dentro da sala, uma poderosa dragão de gelo. Cristais de gelo explodiram. Um dragão de gelo, comparável à lua nas montanhas, rompeu o gelo e saiu. Jogou Gao Yang para longe. O sangue caiu no chão como chuva. Tudo foi manchado pela sua figura decadente. Onde diabos você está? Ye-Han, saia daqui! O que adianta se esconder? Gao Yang rugiu furiosamente. O poder espiritual já estava no fim. Nesse momento, a tempestade de neve de repente se uniu. Sua figura começou a aparecer lentamente, olhando para ele de cima, usando a técnica do dragão de gelo. Seus olhos estavam cheios de decepção, muito fraco. Eu nem usei meu poder. E você perdeu assim.
Eu realmente duvido da sua identidade como jovem mestre da família Gao. É falso? Gao Yang, você é tão fraco que me faz rir. Impossível! Gao Yang rugiu furiosamente. Como eu poderia perder para você, um bandido? Antes que ele terminasse de falar, ele de repente ficou paralisado. Em um momento de confusão, ele viu você na tempestade de neve. E era exatamente como há 10 anos. A figura que derrotou seu pai em um único dia. Coincidência perfeita. A mesma postura secreta. O mesmo olhar de decepção. Todas as noites, Gao Yang murmura confuso. Como um monstro poderia ser uma guilda? Que tipo de monstro você realmente é? Mas no segundo seguinte, a realidade quebrou brutalmente sua ilusão. Sua voz parecia se sobrepor à voz de Yuan-Ti em sua memória. Sobrepostos. Então, que tipo de lixo você é? O dragão de gelo explodiu em um raio de 1000 pés. Subiu aos céus. Este é o auge do deus do trovão. E Gao Yang não teve nenhuma chance sob essa máquina. Não havia espaço para resistência. Foi diretamente lançado para longe. Seu corpo parecia prestes a se despedaçar. Na última fração de segundo antes de desmaiar, ele só ouviu sua zombaria leve. Tarefa concluída. Obteve a técnica marcial de nível divino, Xiao Jin Zen Yu Gon. Xiao Jin Zen Yu Gon. Amanhã será como a lei do céu, tremendo a montanha da lua. Inquebrável. Você imediatamente ficou deslumbrado. Pertence ao elemento metal dos 5 elementos. Extremamente afiado. Se essa técnica divina for dominada completamente, até pode impulsionar o poder das estrelas para aniquilar uma área de desejo. Não é à toa que é de nível divino. E foi nesse momento que Gao Yang desmaiou completamente. Seus 2 seguidores correram rapidamente até ele. Jovem mestre. O jovem mestre e os outros testemunharam tudo. Ficaram tão assustados que quase perderam a alma. Quem diria que você falaria de repente? O jovem mestre da sua família tem uma boa qualidade de sono. Caiu e já começou a dormir. Que tal ficar na casa do G por enquanto? Quando ele acordar, não será necessário. Os 2 seguidores do jovem mestre Ye estavam suando em bicas. Rapidamente levantaram Gao Yang. De repente, lembramos que o chefe da família tem a chave. Vamos levar o jovem mestre de volta agora. Neste momento, eles só queriam fugir rapidamente desse pesadelo. Esse inútil não. O poder que você acabou de mostrar lembra muito o Yuan-Ti de antigamente. Eles precisam levar essa informação de volta para a família Gao. Mas você, lamentando, apenas deu de ombros. Tudo bem. Lembre-se de avisar ao seu jovem mestre que, se não estiver satisfeito, pode me procurar a qualquer momento. Eu deixei que ele cortasse com uma mão só, mesmo assim. Em 1 minuto, ele o maltratou 9 vezes. Os 2 assentiram com a cabeça como se estivessem batendo alho. Rolando e se arrastando, saíram correndo da residência noturna. Justo nesse momento, a figura de Liu Huoyan apareceu. Realmente foi muito bom. Melhor do que eu imaginava. Ele estava muito chocado. Com aquele poder de gelo, ainda carregava a majestade de um dragão. Se for assim, eu também posso deixar você ir para a cidade demoníaca, participar do aniversário daquela garota. Você ficou instantaneamente atordoado. O quê? Liu Huoyan sorriu e começou a falar. A talentosa garota da família Bai faz aniversário amanhã. Eu pretendo deixar você ir lá para se mostrar. Quem sabe? A filha da família pode acabar se interessando pelo meu filho. Você contraiu os lábios novamente, falando da filha da família Bai. Na vida passada, você queria que isso acontecesse novamente. Mas ouvi dizer que aquela garota realmente é deslumbrante. Você pensou na arma divina que acabou de obter. Também não disse muito. Está bem, eu sei. Então eu vou me retirar para treinar. Liu Huoyan olhou para sua silhueta se afastando. Estou tão satisfeito, essa criança realmente mudou. Ele até começou a treinar por conta própria. Ouvi dizer que ele chamou aquele garoto do clã Gao. A figura de Yuan-Ti apareceu de repente ao seu lado. Um sorriso surgiu em seu rosto. Liu Huoyan ergueu o queixo com orgulho. Claro. Nem olhe para quem é o filho. Mas Yuan-Ti disse que sim. Afinal, ele é meu filho. No entanto, nesse momento caloroso, o Azili chegou apressadamente. Senhora da casa. Yuan-Ti acenou com a cabeça. Continuou a refletir. Não esperava que o talento de Han 2 fosse tão impressionante. A força física consegue esmagar o corpo do oponente através de dimensões. Liu Huoyan franziu a testa. Não é um talento do sistema bélico? Agora foi a vez de Yuan-Ti ficar perplexo. Que sistema bélico? Yuan-Ti estava com uma expressão confusa. Eu claramente me lembro que era apenas força física. Mas o Azili falou timidamente. Aquele jovem mestre não é do sistema de trovão? Num instante, os 3 se entreolharam. O pátio caiu em um silêncio estranho. Neste momento, você já está na sala de treinamento da família Ye. Ao pensar nas recompensas das missões desses últimos dias, você não consegue deixar de se sentir emocionado.
Este sistema de travessia realmente chegou na hora certa. Com essa dádiva de talento luxuoso, é difícil não melhorar. Quão alto deve ser esse treinamento para ser considerado alto? Você não consegue evitar de se perguntar se deve se curar como seu pai. Não, você deve superar seu pai, porque no futuro ele também morrerá. Você deve se apressar em treinar. Você não pode deixar que a tragédia da vida passada se repita. Pensando nisso, você imediatamente decide treinar no Palácio do Impacto Lunar. E, por acaso, quebrar o terceiro nível. Você se senta de pernas cruzadas imediatamente. A energia espiritual ao seu redor flui como uma maré. Com a operação do Palácio do Ciclo Lunar, a propriedade metálica se torna ágil. Se condensa em uma fina camada de armadura dourada em sua superfície. Pico das 8 restrições, pico das 9 restrições, pico das restrições. Seu cultivo está subindo a passos largos. Em um piscar de olhos, você atinge o pico. Mas o avanço para o terceiro nível não é tão simples. Ele precisa integrar seu próprio talento. E o talento determina o caminho futuro. E quantos talentos você realmente tem? Mesmo sua energia espiritual e todas as propriedades ativas somadas. O que acontecerá? Você não tem ideia. Nesse momento, seu corpo começa a vibrar intensamente. Toda a cidade imperial está tremendo. Acima da residência de uma luz radiante rasga as nuvens. Em seguida, um brilho deslumbrante corta o céu. Esse é o caminho do Imperador Negro. Logo depois, o Deus do Trovão e o Dragão de Gelo Caótico também seguem. Cada caminho representa uma maravilha sem igual. O talento de repente, pertencente à luz do rasgo negro brilha repentinamente. No segundo seguinte, a poderosa aura do Palácio de Janeiro de Xiao Jing se espalha. Não só isso. Até a luz da cigarra fria apareceu ao mesmo tempo. 6 grandes caminhos celestiais desceram do céu. Foi quando Ye Yuantian de repente olhou para o céu. Um cultivador comum pode encontrar seu próprio caminho. Isso já o torna um filho do céu. Mas neste momento, as 6 linhas de cobre, incontáveis caminhos se entrelaçaram no céu. Os olhos de Ye Yuantian ficaram atônitos. Isso é um erro da minha parte? Mesmo ele, na época, só tinha um caminho. Esta é a regra de ferro do mundo do cultivo. Quem pode me dizer o que aconteceu? Liu Huoyan estava com o rosto cheio de incerteza sobre o que estava acontecendo. Como ainda há um grande caminho do espaço-tempo, o espaço-tempo é respeitado. Agora, seu filho tem um cérebro do espaço-tempo. Explodiu sob o rio do Deus do Destino. 6 caminhos que deveriam se repelir começaram a se fundir perfeitamente. 6 tipos de forças completamente diferentes. Neste momento, estão entrando loucamente em seu corpo. Deng, acompanhado pelo som claro de um espelho quebrando. Seu cultivo começou a subir loucamente. 3 níveis, 1 no primeiro nível, 2 no segundo nível, 3 no terceiro nível, 4 níveis, quando o último caminho se funde ao corpo. Lentamente abre os olhos. Em suas pupilas, 6 raios divinos giram incessantemente. Todo o pátio pode ser ouvido claramente. Todos da família Yi. Todos ficaram completamente atordoados com essa cena. E Ye Yuantian abriu a boca. Levou um tempo para conseguir dizer uma palavra. Como ele é tão incrível, até mais do que eu. Neste momento, você está sentindo dentro de si aquela poder colossal que pode destruir o céu e a terra. Você também não sabe por quê. Justo no momento da ruptura, a força dentro do corpo, de fato, com a ajuda do arroz de cime, se manifestou completamente. E cada tipo de força representa um caminho celestial. O poder espiritual aumentou 5 vezes. O corpo físico também tem isso. Você não consegue evitar olhar para o aumento do frio dentro de si. Agora você consegue derrotar os 10 anteriores. Foi nesse momento. As figuras de Ye Yuantian e Liu Huoyan apareceram instantaneamente. O que aconteceu com você, filho? Eles finalmente entenderam. Você tem tantos talentos escondidos dentro de você. 6 caminhos completos. Como você conseguiu isso? Será que é a reencarnação do caminho celestial? Ou será que alguma constituição aterrorizante despertou? Diante da tempestade cerebral do casal, você pensou um pouco e disse: talvez eu tenha um talento mais alto. Afinal, meus pais são tão poderosos. Não tenho motivo para não ser forte. Instantaneamente, o casal ficou em silêncio. Essa afirmação parece não ter erro. Ye Yuantian comentou: realmente parece comigo quando eu era jovem. Você ficou surpreso e perguntou ao pai: você também tinha 6 caminhos quando era jovem? Seu rosto ficou vermelho. Ele ficou completamente sem palavras. Haha, Liu Huoyan, contendo o riso, interrompeu. Não se esqueça do que eu te disse sobre ir à casa dos Bai na cidade demoníaca. Falando nisso, ele baixou a voz e disse que seria melhor capturar aquela garota diretamente. Você também ficou sem palavras em relação a isso. Ye Yuantian apenas sorriu e balançou a cabeça. Era apenas a senhora brincando. Afinal, aquela garota é muito orgulhosa.
Ela só reconhece a irmã e não as outras pessoas na maior parte da vida. Você também não se deu ao trabalho de dizer mais. Virou-se para se preparar para partir em direção à cidade demoníaca, para a casa dos Bai. Você foi diretamente ao local de ancoragem do Linzou da família Yi. Como o tesouro voador da família Yi, ele não só pode viajar milhares de milhas em um dia, como também possui um poder de defesa aterrorizante capaz de resistir ataques de um forte de nível 7. Justo nesse momento, a figura de Kang Feng apareceu no convés. O chefe da família ordenou que o jovem mestre não tivesse acompanhantes. O canto da sua boca se levantou ao ver Kang Feng, que estava no pico do nível 8, fazendo a escolta. Esta viagem está garantida. A partida começou com sua descida. O enorme Linzou subiu lentamente. No pátio, Liu Huoyan observou o Linzou se afastar. Ela perguntou suavemente se você já tinha visto uma situação assim. E Yuantian balança a cabeça. Seus olhos brilham com complexidade. Mas você sabe sobre o nível acima do deus marcial? Liu Huoyan ficou surpresa, com uma expressão de incredulidade. E Yuantian disse orgulhosamente que talvez nosso filho um dia alcançará esse nível. O quê? Liu Huoyan ficou completamente atordoada. Pudesse pensar em seu desempenho recente. Ele também sentiu que talvez não fosse impossível. Neste momento, Yuantian de repente mudou de tom. Ah, e quanto ao lado do Mar do Norte? Apareceu uma estranha fenda espacial. Liu Huoyan hesitou e depois perguntou. Então? Nada demais. Pode ser apenas uma flutuação espacial comum, certo? Seu olhar era profundo. Espero que isso seja apenas coisa da sua cabeça. Enquanto isso, Linzou já havia saído da capital imperial. Você se virou e perguntou a Kang Feng quanto tempo ainda falta. No máximo 1 hora. Kang Feng respondeu honestamente, ainda bem que temos esta embarcação espiritual. Caso contrário, a viagem seria muito mais longa. Abaixo da África, não há mais cidades. Apenas restam vastas planícies desertas. Você acabou de acenar com a cabeça. De repente, ouviu um grito ao seu lado. Senhor, por favor, pare um momento. Você pode nos ajudar? Em meio à planície, estavam um homem e uma mulher. Eles estavam desesperadamente agitando os braços. A jovem ao lado dele estava com o rosto cheio de pânico. A embarcação espiritual deles estava em péssimas condições, liberando fumaça preta. Estava claramente destruída. O homem ainda gritava, Senhor, me ajude. No entanto, ele não terminou a frase. No segundo seguinte, ele e a jovem ao lado apareceram instantaneamente na sua embarcação espiritual. Os dois instantaneamente arregalaram os olhos, com expressões de incredulidade. Eles nem perceberam como chegaram lá. Kang Feng resmungou, se não fosse pela sua ordem. Ele realmente não se importava com esses dois insetos. Você falou calmamente, o que está acontecendo com vocês? A jovem de cabelo amarelo chamada Zhao Linjian levantou a cabeça abruptamente. Quando ele viu seu rosto claramente, sua respiração parou. Esse homem é tão bonito. Neste momento, o homem de meia-idade também reagiu. Ele percebeu que sua identidade e força eram extremamente aterrorizantes. Ele rapidamente falou, este senhor, nós somos da família Zhao. Viemos especialmente para participar do aniversário da jovem da família Bai na cidade demoníaca. Quem diria que Linzou de repente estragou? Você levantou a sobrancelha. Vocês também estão indo para a cidade demoníaca? Senhor da família Bai, você também. Os olhos do homem de meia-idade brilharam. Não precisa saber quem você é. Sua voz era calma. Na verdade, nós também estamos indo. Vou levá-los um pouco. Obrigado, senhor. O homem de meia-idade agradeceu rapidamente. Zhao Linjian também ficou vermelho e agradeceu. Você é tão bonito. E ainda está disposto a ajudar. Ocupado. Ele instantaneamente se sentiu atraído por você, esse misterioso jovem. Ele começou a ter uma boa impressão. Afinal, você realmente era muito bonito. Zhao Linjian não pôde deixar de perguntar, você também vai para a família Bai? Nós, da família Zhao. Mas foi difícil conseguir a qualificação. Vocês também conseguiram? Ele pensou que você também estava indo para bajular a família Bai. Mais ou menos. Você apenas sorriu. Não disse muito. Oh, assim é? Zhao Linjian pensou. As forças das duas famílias não devem ser muito diferentes. Ele já havia tomado uma decisão. Quando chegarmos à casa Bai, eu definitivamente vou te pedir seu contato. Justamente nesse momento, ao longe, uma enorme embarcação espiritual estava se aproximando de forma ameaçadora. Ao mesmo tempo, He Kangfeng e os outros olharam para lá. Naquela embarcação espiritual, um garoto arrogante estava xingando furiosamente. Acelera! Droga, eu preciso ser o primeiro a chegar na casa Bai. Se outras famílias conseguirem a vantagem, vocês conseguem lidar com isso? Um dos guardas do jovem mestre de repente apontou para a frente. Tem uma embarcação à frente. Aquele jovem chamado Li Ming olhou com os olhos semicerrados. Ele viu que no mar de nuvens,
Uma embarcação linsou completamente negra estava cortando o céu. Só de olhar, não parecia ser um item comum. Um traço de inveja passou pelos olhos de Li Ming. Há poderosos lá em cima? Não, parece que são apenas 4 pessoas. O mais forte deve ser apenas de nível 5. O guarda que chegou imediatamente fez o relatório. Ah, entendi. Li Ming esboçou um sorriso frio. Então, Virese, que família quebrada. Ousam usar pílulas espirituais mais poderosas que as da própria família. E ainda tem a audácia de bloquear o caminho deste jovem mestre. Os servos assustados imediatamente mostraram sorrisos maliciosos. Aquele barco espiritual vinha em linha reta. Não mostrava nenhum sinal de desaceleração. Sua expressão instantaneamente se tornou sombria. De onde veio esse idiota? Você estava prestes a pedir para que Kang Feng agisse. Então, isso significa o fim da família Li. O homem de meia-idade ao lado teve suas pupilas dilatadas de repente. Ao ouvir isso, o rosto de Zhao Linjuan também ficou instantaneamente pálido. Você lançou a ele um olhar indiferente. O homem de meia-idade, tremendo, disse: Senhor, rapidamente se afaste. Aquela é a barca espiritual da família Li. A família deles tem poderosos de nível 7. Não os provoque. O homem de meia-idade gritou desesperadamente. Você precisa saber. A família Li é uma grande família de Qinshou. Ofender eles não terá um bom resultado. Você, no entanto, falou calmamente que Li Jiaqi é muito impressionante? Zhao Linjuan e o homem de meia-idade instantaneamente ficaram ferozes. Isso ainda não é impressionante? Justo quando eles pensavam que você estava se exibindo. Você de repente falou, tio Kangfen. Era Kangfen olhando para a pílula espiritual que vinha em sua direção. A voz instantaneamente explodiu como um trovão. Um grupo de formigas ousa perturbar nosso jovem mestre. Merecem 1000 mortes. Aquela voz fez os ouvidos de Zhao Linjuan e do outro zumbirem. Eles ainda não tinham reagido. No próximo instante, uma onda de destruição sem igual de repente explodiu. Todo o céu parecia ter sido rasgado por uma mão invisível. As nuvens se agitaram. Trovões rugiram. Uma aura aterrorizante se espalhou como um tsunami. A embarcação espiritual da família Li começou a balançar violentamente. Pico das 8 restrições. O homem de meia-idade e Zhao Linjuan gritaram ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, no barco da família Li, Li Ming observava o barco negro se aproximando. Sentindo-se incomodado com esse novo rico, que ousa usar algo melhor que ele. Está pedindo para morrer, vire logo. Sim, sim. Os servos do jovem mestre imediatamente aceleraram. Enquanto Li Ming sonhava com aquele barco, sendo destruído em pedaços. De repente, um grupo de formigas ousaram perturbar nosso jovem mestre, merecem a morte. Um rugido como um trovão explodiu em seus ouvidos. O impacto quase o fez desaparecer. O que está acontecendo? Antes que ele pudesse entender. No segundo seguinte, uma cena de desespero inesquecível apareceu. As nuvens acima do céu se romperam instantaneamente. Uma besta que parecia capaz de destruir o mundo veio em direção ao seu barco espiritual. Em seguida, o céu tremeu e a terra balançou. O que está acontecendo, droga? Rápido, protejam o jovem mestre. Não protejam mais. Rápido, fujam, o barco está se partindo. Acompanhado de gritos de pânico. Na mente de Li Ming, restava apenas uma saudação. Então, a embarcação espiritual sob seus pés se despedaçou instantaneamente. Incontáveis espadas espirituais foram lançadas ao ar. Em seguida, uma força espiritual aterrorizante agarrou todos eles e os levou diretamente para sua embarcação espiritual. Assim que Li Ming chegou, ele viu você acima do trono. E ao seu lado, aquele Kang Feng de aura aterrorizante. O rosto de Li Ming, o forte da Rua 88, instantaneamente ficou pálido como o papel. Não disseram que era a Rua 5, a mais alta? De onde diabos veio essa Rua 88? Poderoso, tenha piedade, senhor. Ele caiu de joelhos no chão com um baque, observando o jovem mestre da família Li, que antes era tão arrogante. Agora ele estava de joelhos implorando por misericórdia. Zhao Linjuan e o homem de meia-idade estavam em choque. Eles olharam para você com medo, se perguntando quem você realmente era. Eles pensavam que era uma família semelhante a deles. Mas de repente apareceu um poderoso da Rua 88. Quantos poderosos da Rua 88 existem neste mundo? O Pico olhou com indiferença para Li Ming, que implorava por misericórdia. Qual é o seu nome? Eu me chamo Li Ming. Li Ming estava tão desesperado que queria morrer. Ele costumava se comportar como um tirano. Não esperava que desta vez ele encontrasse um obstáculo. Ao falar de forma casual, sentiu que esse nome parecia de um NPC. Você sabe o que você fez de errado? Eu não deveria ter perturbado um adulto. Foi um suicídio da minha parte. Li Ming estava tremendo de medo. Isso é apenas um aviso. Você deve falar novamente. O importante é que você, seu idiota, não seguiu as regras de trânsito. Há tantas estradas ao redor.
Por que você decidiu virar para o meu lado? Seus olhos se estreitaram instantaneamente. Se eu fosse apenas uma pessoa comum, caindo de uma altura tão grande, eu poderia morrer instantaneamente. Ao ouvir isso, Li Ming rapidamente se defendeu. Não fui eu. Ele então apontou para o lado, dizendo que era assustador. Foram esses assustadores que decidiram se chocar. Não tem nada a ver comigo. Os assustadores ao redor, ao ouvirem suas expressões, instantaneamente se tornaram extremamente constrangidas. Eu não acredito. Foi você quem deu a ordem. Oh, é mesmo? Seu olhar se tornou gélido e cortante. Mas eu não confio no tio Kangfeng. Foi Kangfeng que não hesitou. Ele agarrou diretamente Li Ming e imediatamente começou a vasculhar sua alma. Quem ainda ouviria suas baboseiras se pudesse ver as memórias diretamente? Li Ming sentiu como se sua cabeça estivesse sendo esmagada. Em seguida, foi jogado pesadamente no chão. Os olhos de Kangfeng brilharam. Ele imediatamente contou todas as memórias que obteve, incluindo todas as maldades que esse garoto costuma fazer. Depois de ouvir, se você estiver pensativo, eu pensei, como é que eu nunca consigo lembrar desse nome? Sempre há uma sensação de desconforto físico. Era o que eu mais odiava, um filho da mãe. Ouvindo isso, Zhao Linjian ao seu lado não pôde deixar de olhar para você. Ele realmente achou que você, que pode dizer essas coisas, deve ser uma pessoa muito boa. Mas ele não sabia que quem estava na frente dele era exatamente aquele filho da mãe que mais causava problemas na capital. Você balançou a cabeça. Kangfeng entregou o livro a você. Ao ouvir que iria cair nas mãos daquele poderoso de 8º nível, Li Ming ficou completamente em pânico. Gritou loucamente para esperar. Eu estou indo para a festa de aniversário da filha mais velha da família Bai. Atrás de nós está a família Gao, uma das 4 grandes famílias. Você não pode me matar. Família Gao, você ouviu essas 2 palavras. A ação parou por um momento. Li Ming viu você ficar atordoado. Pensou que você estava assustado com o nome da família Gao. Instantaneamente, seus olhos brilharam. É a família Gao. Vocês definitivamente devem. Então, não há necessidade de dar consideração. Você falou de forma indiferente. Interrompeu aquele garoto que acabou de fazer o cordeiro. E então apareceu um grupo relacionado à família Gao. Sua voz não tinha um pingo de emoção. A biblioteca de Kangfeng foi completamente destruída. Foi Kangfeng que ouviu a ordem. Apenas deu uma olhada indiferente para eles. Num instante, os guardas da família Li ao redor explodiram em grupos de sangue. Li Ming ficou completamente confuso. Queria usar a família Gao como apoio. Mas o outro lado atacou ainda mais ferozmente. E você ainda bateu no segundo filho da família Gao. Que tipo de piada internacional é essa? Estava prestes a ser a sua vez. Li Ming ficou completamente louco, esperando e esperando. Quem exatamente é você? Você quer ser inimigo da família Gao? O que veio em resposta à ousadia foi um rugido baixo de Kangfeng. Ser inimigo da família Gao. Eles têm esse direito? Não diga que você saiu da família Gao. Mesmo que o chefe da família venha pessoalmente. Ofendeu nosso jovem mestre. Eu também o mataria sem hesitar. A voz de Kangfeng tinha uma autoridade infinita. Você sabe quem está na sua frente? Este é o atual jovem mestre da família Ye. As palavras jovem mestre da família Ye caíram como um raio em um céu claro. O coração de Li Ming estava completamente desolado. Ele, é claro, sabia. O famoso irmão deste jovem mestre da família Ye. Não esperava que hoje ele tivesse provocado essa divindade da morte. No rosto de Li Ming só restava um sorriso amargo. Em seguida, o corpo de Li Ming se transformou em sangue. Desapareceu completamente. O corpo de Zhao Linjian também se tornou mole. Caiu diretamente no chão. Ele olhou para isso com incredulidade. Este é realmente o lendário jovem mestre da família Ye. Uma pessoa extraordinária que nunca teria contato na vida. Agora, ele está bem na minha frente. E aquele homem de meia-idade estava ainda mais pálido de medo. Ele rapidamente abaixou a cabeça para o jovem mestre Ye. Nós vamos descer agora. Você apenas deu uma olhada nele. O que você quer dizer? O homem de meia-idade estava cheio de medo. Não. Nós só temos medo de te incomodar. Não se preocupe, é só um caminho. Você falou despreocupadamente, não precisa ter tanto medo. Não sou eu alguém que gosta de matar, certo? O homem de meia-idade estava atordoado, olhando ao redor para o sangue que ainda não havia desaparecido. Ele teve dificuldade em dizer 2 palavras. Não. Então está tudo bem. Você sorriu e se sentiu aliviado. Eu, por outro lado, não tenho nada, exceto bondade. Ao mesmo tempo, na residência da família Bai em modo demoníaco, todos estão ocupados com a festa de aniversário da jovem senhora da casa. E esta jovem da família Bai tem um talento que pode ser considerado monstruoso. Até mesmo há quem diga que ele é o primeiro entre a nova geração das 4 grandes famílias. Ele é, sem dúvida, o mais forte. Mas neste momento, no quarto da jovem da família Bai,
Bai Feng-shui estava calmamente olhando para o espelho. Ao lado, havia uma espada longa prateada. Foi então que Bai Linge entrou pela porta. O chefe da família Bai tinha uma aparência imponente, mas havia um traço de cansaço em seu rosto. Feng-shui, ele suspirou, hoje é seu aniversário. Os convidados estão esperando. Os convidados estão todos à sua espera. No entanto, Bai Feng-shui não se virou. Com uma voz fria e cortante, disse, pai, quando você finalmente vai me dar aquilo? Instantaneamente, a temperatura do quarto despencou. Bai Linja ficou paralisado. Pai! Bai Feng-shui se virou abruptamente, fixando-o com um olhar penetrante. O que você está hesitando? Por que você ainda não quer me dar? Você é um deus da guerra. Mas seu caminho já chegou ao fim. Ele ainda não está pressionando você passo a passo. Você não sempre quis superar Ye Yuantian? Agora a oportunidade está bem diante de você. Eu vou completar isso por você. Coloque tudo em mim. Não é seu sonho superá-lo? Por que você agora teme o silêncio mortal na sala? Depois de um longo tempo. Mas a voz de Bai Linja de repente se transformou em um rosnado baixo. O que você quer é o meu Dantian. Se eu não tiver, como vou cultivar? Bai Feng-shui apenas deu uma risada fria. Isso não é da minha conta. Bai Linja, estou prestes a ser morto de raiva por essa filha idiota. Parece que todo o seu cérebro está focado no talento de cultivo. Em outros aspectos, ela é simplesmente uma idiota. Que pessoa normal pediria ao próprio pai por um Dantian para cultivar? Apenas porque encontrou um obstáculo em seu próprio caminho. Preciso da ajuda de um parente próximo. Essa garota louca foi a primeira a pensar que foi em arrancar seu Dantian. Bai Feng-shui, no entanto, falou com firmeza. Pai, eu estou fazendo isso por você. Para me vingar de você. Seu olhar se voltou para o braço direito vazio do pai. Um dia, quando o pai voltou, o braço direito desapareceu de repente. Mas não importa como eu perguntasse, ele não dizia nada. Bai Linja ficou em silêncio. Depois de um tempo, ele finalmente falou lentamente, você está muito fraco agora. Mas se realmente chegar esse dia, ele mudou de tom, não só meu Dantian. É o meu sonho. O status da alma. Até meu braço esquerdo e meus rins. Você pode levar tudo isso, não tem problema. Idiota. Bai Feng-shui olhou confusa. Para que eu quero seus rins? Então, Bai Linja de repente rasgou sua própria roupa, revelando a ferida horrenda do braço cortado. No entanto, aquele ferimento não era carne e sangue, mas sim, estava envolto em estranhas linhas douradas. Ele olhou para seu braço quebrado. A voz era extremamente profunda. Eu o bloqueei na nova era. Bai Feng-shui ficou completamente em silêncio. Certo, não vamos falar sobre isso. Prepare-se em um momento. Bai Linja suspirou profundamente. Realmente não sei quem teria coragem de se casar com você no futuro. Não haverá ninguém. A voz de Bai Feng-shui era gelada. A menos que possa vencer na mesma idade. Vencer sob o mesmo nível de cultivo. Caso contrário, eu só verei Bai Linja suspirar novamente por toda a minha vida. É bom saber que Bai Feng-shui já está a meio passo do 4º nível. Ela até matou pessoalmente uma besta feroz de 4º nível. Como poderia haver alguém mais forte do que ela neste mundo? Mas foi nesse momento. Baia de repente se lembrou de algo. Ah, o filho daquele cara parece que chegou. Ouvi dizer que aquele garoto teve algumas mudanças recentemente. Preste atenção. Bai Feng-shui franziu a testa. Você está falando daquele chamado Yehan? Bai Feng-shui balançou a cabeça desdenhosamente. Se eu realmente quisesse me casar, o primeiro a ser excluído seria ele. Esse tipo de pessoa se aproveita do fato de que seu pai é Ye Yuantian para fazer o que bem entende. Bai Lin já tinha uma expressão de desânimo. Chega, chega. O tempo está quase acabando. É hora de sair e receber os convidados. E nesse momento, um grupo de pessoas acabará de descer de Linzhou. Zhao Linjian olhava com um olhar extremamente complexo para ele, achando que esse homem que desceu do céu para salvá-lo seria seu verdadeiro príncipe encantado. Mas, para sua surpresa, ele era o próprio príncipe. O homem de meia-idade rapidamente se aproximou de você. Estou tão agradecido, muito obrigado. Sem você, nós não conseguiríamos chegar à casa dos Bai em 3 dias e 3 noites. Ao longo do caminho, a impressão que ele tinha de você mudou completamente. Você definitivamente não é o filho pródigo das histórias. Na verdade, você parece ser uma pessoa excelente. Ele apenas acenou levemente, sem problemas. Vocês podem entrar primeiro. Tudo bem, obrigado. O homem de meia-idade estava prestes a puxar a moça para sair. Mas ao ver a expressão de Zhao Linjian, no momento, entendeu algo. Ele suspirou profundamente. Ah, um destino trágico. Aquela é uma pessoa nas nuvens, o jovem mestre da família Yi. Vamos, senhorita. O banquete vai começar. A jovem então despertou como se saísse de um sonho. Ele mordeu o lábio. Por fim, olhou para você.
antes de se virar relutantemente para ir embora. Em seguida, você virou a cabeça para o tio Kangfen. E a presente? Kangfen imediatamente apresentou uma caixa com as duas mãos, respeitosamente. Jovem mestre, isso foi preparado especialmente pela senhora. Ele levou 3 anos para usar a pedra de tartaruga do fundo do Mar do Sul, para finalmente forjar esta pílula de espada. Isso provavelmente é a única pílula de espada de tartaruga da época. Você acenou com a cabeça. Naturalmente, entendeu o peso deste presente. Então está bom. Em seguida, você e Kangfen caminharam juntos em direção à residência da família Bai, com Kangfen, esse poderoso e enigmático acompanhante. Ao longo do caminho, ninguém se atreveu a parar. Qualquer um que sentisse a aura sutil que emanava dele. Todos mudaram de expressão. Apressadamente abriram caminho. Aqueles mais experientes observavam com curiosidade, tentando adivinhar quem você realmente era. Quando vocês chegaram à entrada da casa dos Bai, dezenas de discípulos da família Bai estavam na porta recebendo os convidados. Os nomes eram chamados em um vai e vem constante. A família Zhao de Qinshu enviou uma flor de lótus de 1000 anos. A família Yu de Juzhou enviou um rolo da pintura Lua Sangrenta das Flores Voadoras. A família Wai de Jin enviou uma peça de jade tranquilizante de 70.000 anos. Cada chamada gerava uma onda de admiração ao redor. Esses presentes, no mundo exterior, seriam suficientes para provocar uma batalha sangrenta. Mas naquele momento, eram tratados como presentes comuns, sendo enviados continuamente para a casa dos Bai. Foi então que você e Kangfen se aproximaram. O responsável pela recepção estava prestes a falar, mas ao sentir a aura de Kangfen, sua expressão mudou drasticamente. Apressadamente, arrumou suas coisas. Este jovem não sabia que, ao falar suavemente, era Eijia Yehan. 4 palavras simples. Mas isso fez com que a porta da mansão Bai, que antes estava animada, ficasse instantaneamente em silêncio. Todos os olhares. De repente, todos se concentraram em você. Estupefação e curiosidade. Mais do que isso, era incredulidade. Aquele suposto inútil da família Yi. Ele realmente veio. O responsável estava pálido. Sua voz tremia. Então era o jovem mestre Yi. Entre, por favor. Meu Deus! O que este senhor está fazendo aqui? Você acenou levemente com a cabeça. Apresentou o presente. Em seguida, você e Kangfen estavam prestes a entrar. Quem diria? De repente, um rugido de raiva ecoou. Yehan, pare onde está!